Bom dia, pessoal. O meu nome é Gustavo Palotti e eu estou aqui para resolver mais um problema com vocês. Esse problema se chama Pochuri, da língua Pochuri. E, basicamente, a gente tem aqui uma paisagem do local onde eu falar dessa língua, que é um pico, neste local. Aqui a gente mostra melhor o mapa. Então, no nordeste da Índia, a gente tem um estado, o estado de Nagalândia, e aqui, ampliando esse estado, a gente vê que no sudeste dele tem um distrito chamado de Distrito Phek. E aqui é onde é falada a língua. A língua Pochuri é uma língua sino-tibetana, e a gente abordou esse problema na primeira fase da edição IPAMASSA, mas a gente colocou agora esse problema também nessa lista do percursos de estudo da ELO 2022, e a gente fez uma modificação na tarefa, porque na primeira fase da edição IPAMASSA a gente tem questões de múltipla escolha, e aqui a gente acabou deixando mais aberto para conseguir fazer algumas traduções. Então, para abordar esse problema, primeiro a gente vê que ele é um problema bem simples de equações nessa língua, e a gente precisa ter uma noção geral de como ele pode ser formado, esses números. E a gente é sempre bom, antes de começar um problema, a gente olhar tanto para as equações em si, quanto para a tarefa também, para ver o que é pedido, para a gente ter uma ideia do que a gente pode estar buscando também. Mas também outra coisa importante de falar é sobre a própria fonética da língua. A gente lembrar também que tem alguns sons específicos, mas durante o programa eu vou falar de forma bem mais básica. Mas basicamente esse U, ele na verdade é uma vogal mais central, que varia entre o schwa e a vogal central fechada, o U, mas que a gente vai falar como U normal. E a gente também tem esse R, que na verdade ele é um R no inglês, o Ra, mas também a gente vai falar como Turá, Torô, Turu, para ficar mais simples mesmo. Então, seguindo para o problema, a gente tem essas equações, que a gente pode olhar elas de diversas formas, tanto na estrutura mesmo da equação, quanto na estrutura mesmo dos números. Então, a gente precisa ter um olhar geral antes de começar. Então, eu coloquei aqui alguns numerais que a gente vê, os numerais do problema estão aqui descritos, e é bom a gente olhar para isso de forma bem interessante, porque quando a gente faz essa listagem, muitos problemas de número, é importante a gente ver o que a gente tem ali, quantos números que a gente pode ter ali. Porque isso também diz bastante sobre qual é a possível base, que normalmente, quando a gente está no problema de números, a gente busca uma base. Mas aqui no caso, a gente tem essa palavra Turá, que ela aparece aliada a outras palavras, e também aparece sozinha. Então, isso fala que a gente tem um número um pouco mais especial ali. Mas aqui, se a gente contar, a gente tem 10 numerais. Isso diz um pouco para a gente também de qual que pode ser a base. Mas então, o que a gente tem que utilizar quando a gente olha para um problema pela primeira vez? A nossa intuição. Então, a gente pode utilizar a nossa intuição de diversas maneiras. A gente busca problemas onde, às vezes, isso acaba sendo bem útil. E muitos problemas são criados para que a gente tenha como melhor forma utilizar a nossa intuição. Esse problema em si foi criado, na verdade, com uma forma até que mais linear de resolução. Mas se a gente olhar para ele de forma mais intuitiva, a gente consegue observar esse Torá, que provavelmente pode ser a nossa base, porque ele aparece aliado a outros números, também aparece sozinho, mas ele tem uma ocorrência um pouco diferente dos outros números. E que base que ela poderia ser? Bem, normalmente quando a gente tem uma certa quantidade de números nessa língua, a gente tem normalmente que a quantidade de números tirando a base é a base menos 1. Então, como aqui a gente tem 10 números e a gente tem esse Torá, a gente tem outros 9 números que podem ser os números do nosso problema. Então, isso, de forma intuitiva, a gente poderia imaginar que poderia ser uma base 10. Então, utilizando aqui a nossa intuição, a gente percebe que o Torá provavelmente é a base, e normalmente, de forma mais básica disso, é a base mais outro número que ela está se alinhando. Então, Torá deve ser 10? De forma intuitiva, a gente poderia pensar que sim. Mas se Torá fosse 10, a gente tem essa equação aqui, onde a gente tem Kuni versus Ngá, é Torá. Então, se Torá é 10, essa possibilidade que a gente poderia ter é de 2 vezes 5. Mas qual que é o 2 e qual que é o 5? Qual que é o 2 e qual que é o 5? Será que Kuni é 2 ou é 5? A gente pode utilizar essa equação aqui, onde a gente tem Kuni elevado a Mzu é igual a Mzu elevado a Kuni. Se Kuni fosse 2, interessante. E se Kuni fosse 5? Será que poderia ser? Bem, Kuni e Mzu, para a gente poder ter essa equação, eles deveriam ser múltiplos um do outro. Algum desses números deveria ser múltiplo de 5, se Kuni fosse 5. Mzu, será que poderia ser múltiplo de 5? A gente acabaria tendo 10 aqui, ou outro número maior. Então, isso não seria muito útil se a gente fosse muito, na verdade, razoável de se pensar. Então, provavelmente Kuni deve ser 2 mesmo, né? Porque se fosse 5, deveria ser um número muito grande. E daí, fazendo isso, a gente teria que Kuni é 2. Zu, na verdade, poderia ser 4, deveria ser 4. E daí, um Gá que a gente tinha anteriormente seria 5. Então, dessa forma, de forma mais intuitiva, a gente foi trazendo alguns números que poderiam ser. Então, será que a intuição realmente poderia levar à resolução do problema?
Na verdade, aqui sim. Então, a partir desse momento, a gente poderia fazer outras inferências e ir achando os números. Mas para confirmar isso, normalmente é bom a gente começar de forma mais linear, se a gente puder ter um problema assim. Mas é sempre bom lembrar que a intuição é muito forte e ela é muito útil na resolução de problemas de forma geral. Mas voltando, na verdade, para confirmar tudo isso, aqui a gente tem um problema que pode ser feito por uma outra ótica, que não é intuitiva. A gente pode ter um olhar mais linear para ele. Mas é sempre bom lembrar que a intuição é muito útil. E a gente vai ver que o que a gente fez até agora pela intuição pode ser observado como verdade se a gente for confirmar ele por outra ótica. Então, olhando para essas equações novamente, por onde que a gente poderia começar? Bem, essa equação é uma equação bem interessante, porque além dela ser bem diferente em muitos problemas, utilizar o elevado, obviamente essa língua não tem as pessoas não ficam utilizando diversas equações assim mais complexas, mas a gente tem uma equação bem comum, x elevado a y igual a y elevado a x. Essa equação, provavelmente quem é da matemática deve ter visto já isso em outros lugares, que se a gente utilizar uma intuição também nesse caso, a gente vê que x elevado a y igual a y elevado a x, quando a gente não tem x igual a y, a gente vai ter uma única solução dentro dos números naturais. Mas é bom a gente ver alguns princípios do porquê. Bem, x e y não podem ser números muito distantes, porque o número com um expoente maior, ele acabaria crescendo muito mais rápido do que o com expoente menor. E além disso, eles precisam que sejam múltiplos, porque se a gente tem um fator de um lado, ele vai ter que ser repetido do outro lado para a gente, porque é uma multiplicação aqui que está acontecendo. E se a gente fizer ou por teste de alguns números, ou fazendo essas aproximações por conta dessas observações, a gente encontra que a única solução é 2 elevado a 4 igual a 4 elevado a 2. Mas a gente não vai saber qual que é 4 e qual que é 2 ainda. Mas a gente já tem uma outra equação, que é Mzu mais Cunha igual a Toro. Se a gente sabe que um é 2 e o outro é 4, a gente não sabe qual é qual, pelo menos a gente sabe que essa soma é igual a 6. Então, Toro deve ser 6. Então, com isso, a gente acaba descobrindo tanto o Toro quanto o Kuti. Então, voltando aqui para as equações, a gente já conseguiu descobrir algumas coisas olhando por esse começo. A gente sabe que Cunha e Mzu, um é 2, outro é 4, mas a gente ainda não sabe qual é qual. Bem, voltando para o Tura, que a gente já viu que provavelmente deve ser a base, aqui realmente a gente consegue olhar para ele e voltar a ter essa intuição de que provavelmente ele deve ser a base. E daí, provavelmente, de forma mais natural, que ele significa a base mais o número que ele está sendo aliado. Mas com isso, a gente tem essa equação, a gente tem Tura, Turu, Tura, Torô. E a gente está fazendo aqui uma subtração entre os dois números. Então, se a gente parte da ideia de que Tura deve ser a base, e Tura alguma coisa é a base mais aquele número, então isso aqui é equivalente a dizer que Turu menos Torô é igual a 1. E a gente já sabe que Turu é 6, então Turu deve ser 7. E daí a gente já começa a ter mais números que a gente vai adicionando tudo isso. Agora, se a gente utilizar essa outra equação, a gente vê que Turá mais Torô menos Turu é igual a 9. Então, com isso, a gente já sabe tanto Torô quanto Turu. E a gente sabe que Turá é 10. Então, isso confirma que a nossa base realmente é 10. E isso vai aliando a nossa intuição anterior, de que a base é 10, e a gente vai conseguindo confirmar isso de outras formas. Então, é sempre bom a gente ir seguindo com essas formas de utilizar a nossa intuição e essas outras formas de análise para a gente conseguir ir confirmando ela. Então, voltando para essa Cuni versus Ngá igual a Turá, a gente já sabe que Turá é 10. Então, com isso, a gente já sabe que Cuni tem que ser 2, porque senão a gente teria que não poderia ser 4, já que 10 não teria esse fator. Então, a gente já consegue confirmar anteriormente o que a gente já sabia, que Cuni ou Mizu deveria ser 2 e 4, que Cuni é 2, e daí o Mizu 4, e com isso a gente sabe que Ngá é igual a 5. Então, isso a gente volta naquela primeira parte que a gente teve uma intuição para conseguir fazer esse primeiro passo. A gente chegou nisso de forma mais rápida, mas aqui a gente fez todo esse processo e conseguiu confirmar isso. Então, é muito importante a gente lembrar que a nossa intuição realmente pode estar muito certa. Então, com isso, nosso outro passo de inferência é utilizar essas últimas duas equações, e a gente consegue perceber a partir disso que a partir de Turá é igual a 10, o Tchê que a gente já sabia que era 3, Ngá igual a 5, que Q é igual a 1. E a partir dessa outra equação, a gente sabe que Turá Z é igual a Turá Mzu mais Mzu, então Turá é 10 mais alguma coisa, que é esse Z que a gente quer descobrir. Turá Mzu é 10 mais 4 e Mzu é 4. Então, com isso, a gente sabe que Z é igual a 8. E isso tudo vai fechando. Mas daí a gente sobra com uma outra coisa, que é o Toku. Toku, na verdade, não aparece nessas equações, mas ele aparecia lá na tarefa. Então, é uma outra coisa muito importante da gente lembrar, porque a gente precisa sempre lembrar de olhar para as tarefas num problema de linguística. As tarefas, muitas vezes, têm palavras, estruturas, ou certas outras coisas que podem fazer com que a gente tenha outras inferências ou coisas necessárias para a resolução mesmo. Então, é sempre bom a gente olhar para as tarefas antes de resolver o problema também, porque a gente conseguiu antes conseguir falar que a gente tinha, dentre esses números,
9 números tirando a base, por conta desse toku que não aparecia nas equações iniciais e só na tarefa. Então, olhando para tudo isso, qual que poderia ser o valor de toku? Se a gente já tem os outros 9 números, toku, que estava nas tarefas, só pode significar o quê? 9, para conseguir fazer com que esse sistema se feche. Então, é uma outra parte dessa resolução que a gente precisa sempre lembrar, que muitas vezes a gente não tem uma equação específica para nos dar o valor, mas a gente pode ver que um problema normalmente tenta fechar esses sistemas, e muitas vezes a gente precisa que esse número final seja o número que está faltando. Então, de forma intuitiva, a gente sabe que toku provavelmente deve ser 9 mesmo. E com isso a gente já tem todos os numerais, e a gente já tem a estrutura base de como formar um número maior que 10. Então, a gente já pode ir direto para as tarefas tentar resolver. Bem, a gente já sabe agora, por conta nosso último raciocínio, que toku deve ser 9, e a gente já tem todos os números para a gente conseguir fazer essa tarefa. Com isso, a gente já consegue fazer essas contas, dando os valores de 12, 10, 20, 25, 27 e 19. E daí a gente precisa, além disso, traduzir eles para a língua Pochuri. E daí a gente consegue fazer, a partir disso, esses números. Bem, o 12 deveria ser 10 mais 2. O 10, como a gente já viu. O 19, 10 mais 9. Mas esses números, a gente fica com uma dúvida. E essa é uma parte do problema. A gente olhar para os números e ver quais que a gente poderia traduzir. A gente não teve nenhum número maior do que 19 nesse problema. Então, a gente acaba tendo essa dúvida mesmo nesses números, como a gente poderia fazer esses números de 20 para cima. E bem, a gente não pode fazer essa inferência agora porque a gente não teve nenhum número que mostrasse a gente fazendo alguma multiplicação da nossa base. Então, a gente realmente não conseguiria dizer como eles poderiam ser. Mas a cargo de curiosidade mesmo, os números nessa língua, na verdade, têm uma palavra específica para o 20, que é mque, e daí os números 25 e 27 seriam mque, ngá e mque, turu. Mas aí isso não é pedido por problema, aqui é mais por curiosidade mesmo, mas a estrutura do problema era a gente conseguir explicar que a gente não pode dizer exatamente como que poderia ser essa estrutura, mas que daí essa é a nossa resolução. Então, é basicamente isso. Muito obrigado e até a próxima!